O que Adolf Hitler e o nazismo fizeram à Alemanha e à Europa durante a Segunda Guerra Mundial, todo mundo já sabe ou já ouviu a história em algum lugar. Mas quais foram as causas que levaram ele a fazer o que ele fez? Isso é o que nós vamos tentar trazer nesse vídeo, então bora lá conferir. Olá pessoal, Júlio aqui. O nazismo foi um movimento totalitário e eugenista implementado na Alemanha por Adolf Hitler. Ele liderou esse movimento surgido em 1920. Aliás, ele governou por 12 anos, de 1933 a 1945. E durante este período, ele mudou, inclusive, o nome do próprio partido, que era Partido dos Trabalhadores Alemães, para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A sigla nazi de nazismo surgiu deste nome aqui embaixo que eu não vou saber pronunciar. Esse movimento é uma vertente do fascismo alemão. O fascismo surgiu e foi aplicado durante o século XX na Europa após a destruição e o caos causados pela Primeira Guerra Mundial, pelo fim das monarquias europeias e pelo vácuo de poder político. Além disso, os países democráticos venceram a Primeira Guerra Mundial e isso fez com que as primeiras repúblicas surgidas na Europa, após esse período, começassem a concentrar o poder em si. Movimentos antissemitas também tinham força na Alemanha, desde que Martinho Lutero influenciou grande parte dos nobres daquele país. Em sua obra sobre os judeus e suas mentiras, o reformador protestante escreveu: esses vermes, envenenados e venenosos, devem ser recrutados para trabalhos forçados ou expulsos de uma vez por todas. Temos culpa em não matá-los. Todas essas características culminaram na formação do pensamento fascista alemão, e elas estão escritas no livro de Adolf Hitler chamado Mein Kampf, e são elas: Hitler defendia um Estado com poderes ilimitados. Aliás, o próprio nome de seu partido deixa isso bem claro: Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O socialismo é uma doutrina política de esquerda que defende um governo muito poderoso, representando assim a vontade do povo. Aliás, isso justifica que todas as ações do governo são a vontade do povo na causa de um bem comum. Em seu livro, Hitler demonstrava aderir ao pensamento socialista lutando contra os judeus, porque estes haviam se apropriado dos meios de produção, explorando os alemães e eram donos dos bancos. Logo, Hitler lutava então contra os donos dos meios de produção, uma vez que era uma elite poderosa que subjugava os alemães, sendo essa, portanto, a base do seu antissemitismo. O partido de Hitler dominava todos os âmbitos da sociedade. Essa característica do nazismo era percebida pelo controle das escolas, da economia, da saúde, enfim, tudo era controlado pelo Estado. E na enciclopédia do Holocausto dos Estados Unidos, Goebbels teria escrito: a educação do povo alemão será colocada nas minhas mãos. Dessa forma, o governo de Hitler manipularia a sociedade em seu favor. O governo nazista não permitia a circulação de opiniões que o Estado não aprovasse. O Ministério da Propaganda Nazista, dirigido por Joseph Goebbels, assumiu o controle de todos os veículos de comunicação daquela época. Revistas, jornais, TV, cinema, rádios, expressões artísticas e culturais, comícios e reuniões públicas eram controlados pelo Estado. E ainda, segundo a Enciclopédia do Holocausto, durante a primavera de 1933, organizações estudantis, professores e bibliotecários nazistas elaboram longas listas de livros que eles acreditariam ser impróprios para os alemães. Na noite de 10 de maio de 1933, por toda a Alemanha, os nazistas invadiram bibliotecas e livrarias e levaram todos os livros ditos impróprios para a rua e queimaram. Mais de 25 mil livros foram destruídos então.
A doutrina de Hitler acreditava que as pessoas com problemas de saúde deveriam ser descartadas, pois elas seriam prejudiciais ao Estado e à nação. Eles também acreditavam que os fundadores da nação alemã, um povo supostamente ariano, eram uma raça superior e, portanto, pessoas com deficiência física ou deficiência mental eram segregadas da sociedade. Porém, a partir do início da Segunda Guerra Mundial, foi que eles começaram com os assassinatos em massa dessas pessoas. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi destruída. Além disso, os rígidos tratados internacionais exaltaram ainda mais o ódio aos estrangeiros. Discursos de ordem motivavam ainda mais esse ranço com os outros países. E depois do romantismo, o sentimento de nacionalismo ficou muito forte nos países europeus. Aliás, o termo nacionalismo surgiu durante a Revolução Francesa, que foi um termo pejorativo para taxar os revolucionários. Patriotismo remete à herança cultural e aos símbolos de um país, enquanto que o nacionalismo remete à ideia de uma organização política da nação. Ou seja, o nacionalismo envolve um certo grau de patriotismo, mas é algo ligado ao compromisso de um projeto político. Já o patriotismo autêntico transcende interesses políticos e partidários imediatos e envolve o amor a toda a bagagem cultural de uma nação. A quantidade de símbolos do movimento nazista demonstra o apelo nacionalista. A suástica, a águia, a bandeira, os membros fardados, todos estes símbolos não representam o apelo cultural, mas sim a expressão de uma ideologia política. Em uma entrevista dada em 1931, Adolf Hitler disse a Richard Brightin: "O bem da comunidade tem prioridade sobre o bem do indivíduo, mas se o Estado mantiver o controle, todo proprietário deve se sentir como um agente do Estado. É dever dele não fazer uso equivocado de suas posses, em detrimento do Estado ou dos interesses de seus concidadãos. Esse é o ponto. O Terceiro Reich não protegerá o direito à propriedade privada." Hitler afirmava publicamente ser contrário ao livre mercado, e suas políticas econômicas comprovaram isso. O regime nazista, inclusive, forneceu escravos à empresa Hugo Boss que confeccionavam seus uniformes. Quando se estuda o nazismo, raramente se diz que Adolf Hitler tinha um forte interesse pelo ocultismo. O seu principal mentor, Dietrich Eckart, era membro de uma sociedade secreta ocultista chamada Thule. Inclusive, foi ele quem apresentou Adolf Hitler às elites alemãs. A inteligência alemã possuía a missão de encontrar itens mágicos a fim de beneficiar o Estado. Os membros da SS, inclusive, eram obrigados a renunciar ao seu cristianismo, à sua fé religiosa, e assim participar de rituais ocultistas organizados pela própria equipe. O desenvolvimento do imaginário pagão por parte dos nazistas era necessário e fundamental, pois se a fé cristã se mantivesse por toda a Europa, essa ideia do nacionalismo exagerado que eles tinham e o culto à valorização do seu próprio país e ao ódio aos outros países não conseguiria existir. Por isso, os papas condenaram o fascismo italiano e o alemão através das encíclicas Non abbiamo bisogno e Mit brennender Sorge. Hitler assassinou mais de 3.000 padres nos campos de concentração. Curta, se inscreva e compartilhe.